A última etapa da metodologia de aprendizagem contínua do SCORE é a avaliação. Como a metodologia é cíclica, a avaliação encerra um ciclo e começa outro. Então essa etapa ajuda a definir quais são os gaps de capacitação, as lacunas de desenvolvimento necessários para definir previamente o quanto o grupo ou o indivíduo sabe sobre determinado assunto. Nessa fase, todos os dados gerados na fase praticar são colocados em uma base comum, que seja entendida universalmente. E após essa compilação dos dados, a partir de uma linguagem comum, a próxima etapa pressupõe a organização desses dados de maneira que o time de T&D possa entender o que revisar ou reforçar na fase de capacitação, ou para que cada colaborador possa identificar as próprias lacunas de desenvolvimento. Se você ainda tem dúvidas sobre as demais fases da metodologia SCORE, eu sugiro muito que você acompanhe os nossos vídeos sobre definição de objetivos, capacitação de colaboradores e a nossa criação de espaços de prática. Ao iniciar um projeto, é necessário que a equipe de T&D tenha uma ideia prévia do quanto o time a ser desenvolvido já sabe. Isso significa que é preciso uma avaliação geral sobre o nível de conhecimento do time de maneira que as lacunas de desenvolvimento sejam claras. É esperado que o time de T&D questione o que já foi feito e entenda o que é esperado para o início de um projeto. E existem diversas maneiras para isso. Entre elas, pode ser feita uma discussão em grupo, utilizando experiências prévias e mapas conceituais para definir o que cada um já sabe. Pode ser uma avaliação do time através de provas, testes e assessment. Pode ser resultados prévios de outras iniciativas de T&D, ou podem ser métricas mais padronizadas que a gente consiga enquadrar cada grupo de pessoas. Todo início estruturado de um processo de T&D deve ter uma base comum sobre como olhar para os diversos níveis de aprendizagem. As iniciativas de treinamento e desenvolvimento são estratégicas e olham para um ciclo complexo. E por isso, se não houver um olhar padronizado para as métricas de aprendizagem, elas vão ser sempre centralizadas em esforços específicos e vão ter pouca capacidade de nutrir esse vínculo entre capacitação em prática, conhecimento e expertise. As métricas ou resultados atribuídos a cada colaborador não são estáticos. Um colaborador que, por exemplo, recebe um feedback qualitativo médio na skill de social selling, pode se desenvolver e receber um feedback ótimo nessa mesma skill na próxima rodada de avaliação. Então o SCORE enxerga a métrica padrão para cada skill em 4 níveis diferentes: aprendiz, básico, médio e avançado. A ideia de 4 níveis é utilizada para evitar a tendência comum de balizar a métrica no centro. Senão todo mundo ficaria no médio, e dessa maneira toda métrica e desenvolvimento gerará movimento. Depois de conhecermos o nível de conhecimento de cada colaborador, é importante que eles recebam uma indicação de qual o status de seu desenvolvimento em relação a uma performance esperada. A partir da comparação entre a evidência de aprendizagem transformada em feedback e a performance esperada, pode-se criar um conflito na cabeça do colaborador. E isso é bom. Todo novo conhecimento é adquirido através do conflito. Uma base de conhecimento prévia, já estabelecida, entra em contato com um novo dado da realidade e desse confronto surge uma informação nova, que é diferente da soma dos conhecimentos ou informações anteriores. A fase de feedback é, portanto, uma das mais cruciais do processo de aprendizagem. A pessoa precisa abrir novas vias de conhecimento de mundo com um auxílio externo e não familiar, de uma maneira que tenha dentro de si um input que sirva de contraponto aos próprios conhecimentos já estabelecidos. E assim a gente fecha o nosso modelo metodológico do SCORE. E mais uma vez, ele é um modelo contínuo. Então, sempre que a gente acaba essa fase de avaliar, a gente vai de novo desembocar na fase de capacitação. E por aí vai, consequentemente. A gente tem muito mais conteúdo falando sobre isso, a gente tem nossos workshops. Entre em contato com a gente se você quiser saber mais, se você quiser se desenvolver mais e se você quiser levar isso para sua organização. Até mais!